Boa noite. Paz do Senhor. Amém? Tá verde. Perdão. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 80. Salmo de Asaf. Amém? Todos acharam? Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos e para os nossos inimigos, pois zombam de nós a valer. E mais uma vez, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém, queridos? O Senhor usou Asaf aqui e ele vai repetir mais uma vez esse mesmo estrofe. Mas eu queria essa noite conversar um pouquinho com vocês, né? Como nós estamos vivendo dias que nós precisamos sermos restaurados. Restaurados no amor, restaurados na adoração, restaurados na consagração. E foi tão interessante que eu estou no meu devocional em Salmos, né? E do nada a Dani veio e fez uma pergunta para mim, quem era Asaf? E eu estava lendo um Salmo de Asaf. Aí me veio assim uma pergunta, vocês sabem quem foi Asaf? Alguém sabe? Mano, líder de louvor? Sim. Nos tempos... Tá, então vamos lá. Quem foi Asaf? Asaf foi um músico e poeta do templo em Israel durante o reinado de Davi. Ele era conhecido como levita. Ele compôs salmos de louvor e reflexão sobre justiça e fidelidade de Deus. Então nós temos o Salmo 50 é de Asaf, e aí nós temos uma sequência dos 73 ao 83 são todos salmos de Asaf. E se você prestar atenção, todos esses salmos têm mais ou menos essa mesma característica, um clamor, né? Por quê? A gente podia entender que o contexto da época de Asaf, né, como a Iris falou, né, e era a dúvida da Daniela, ele estava vivendo naquele tempo exatamente da restauração do templo. Restauração da adoração. O povo tinha perdido a adoração, tinha perdido o que era um coração consagrado, né? Então a história de Asaf é importante por quê? Porque ela nos ensina sobre a importância do que nós estamos fazendo com os nossos dons. Porque uma das coisas primeiras que Davi fez na restauração foi chamar Asaf e falar, você cuida do louvor. E aí eu queria que você refletisse comigo, que eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de restauração e perguntar, o que você tem feito com o dom que Deus te deu? Com a capacitação que o Senhor te concedeu? Porque
Asaf, ele foi muito importante nesse momento para Davi por duas coisas. A honestidade. Se você prestar atenção, amados, faça um desafio. Tenha como desafio dessa semana, são 10 salmos. 11, né? Com mais o Salmo 50. Mas você vai ver a honestidade, a sinceridade do coração de um adorador que clama pela justiça do Senhor, pela graça do Senhor. E ele nos ensina que quando a gente tem dúvidas ou sentimentos que nos deprimem, a gente vê nesses salmos como que Deus nos acolhe. E Deus lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Deus cuida da gente. Deus trata. E eu queria que essa noite a gente pudesse pensar um pouquinho, né? Como que a gente tem trabalhado com as coisas do Senhor? Eu sei que hoje nós temos assim uma tirania do tempo, né? Às vezes a gente está preso em agendas, em situações, e as coisas passam muito rapidamente. Tem sido assim ou não? Sim. E o que nós temos feito com as coisas do Senhor? Parece que há uma falta de interesse pelos manjares. Como eu falei, o Senhor concede dons. Eu acho muito lindo o texto que fala que Deus subiu e levou com ele cativo aquele que precisava ser levado e distribuiu dons aos homens. E eu gosto muito da interpretação do texto que deu presentes aos homens. Aí eu volto a fazer a pergunta, o que nós temos feito com os dons que o Senhor tem nos dado? E se você prestar atenção no versículo 12 do Salmo, ele começa a falar, então entenda o coração do salmista. Como eu falei, ele foi chamado por Davi para restaurar o louvor. Aí no versículo 12, ele diz assim, por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? E aqui, se a gente parar e prestar atenção, a cerca que estava guardando o vinhedo, ela foi derrubada. O que tem sido derrubado? Quais os altares que têm sido derrubados na nossa vida? Altares de consagração, de dedicação, de leitura da palavra. Mas eu estou vindo de um encontro que eu fiquei 5 dias mergulhado aqui. E 90 pastores chorando na presença do Senhor. Oração e choro. Clamor. E eu fiquei feliz. Falei, não é só em Campinas que temos problemas. Nós estamos precisando se humilhar, se quebrantar, depositar as nossas coroas aos pés daquele que é digno. Alguém citou aqui hoje sobre orgulho, e eu creio que esse é algo que precisa ser derrubado mesmo. Todo orgulho, altivez precisa cair por terra. Porque quando o salmista fala de uvas fala de vida consagrada. E ele está falando aqui que as uvas foram arrancadas. E aí eu fiquei pensando sobre isso. O que tem sido arrancado? Quais coisas bonitas que Deus tem nos dado e têm sido arrancadas pelo nosso inimigo? Quais são as coisas que têm sido tiradas e têm sido colocadas outras coisas no lugar? Porque sempre quando se tira algo, o inimigo sempre propõe algo para pôr no lugar. Lembra do diálogo dele com Jesus? Ele estava sempre fazendo propostas para Jesus ali. Satanás quer sempre colocar algo em um lugar que está vago no nosso coração. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. E interessante que o clamor que Asaf faz aqui é para que a nossa vida seja restaurada. Versículo 16. Ela está queimada, está decapada, perecem os nossos inimigos pela repreensão do seu rosto.
Não permita, Senhor. Não permita. E por isso eu queria conversar um pouquinho com você essa noite sobre o que nós precisamos restaurar na nossa vida de consagração. Eu sempre fico pensando, né? Quando a Bíblia repete mais de uma vez a mesma frase, Deus está querendo falar o que precisa ser restaurado. Não é isso que ele diz? Restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. E uma das primeiras coisas que eu queria destacar como que precisa ser restaurado na nossa vida é quem tem sido Cristo no nosso dia a dia. Porque parece que a gente tem vivido assim, meio alienado do que está acontecendo ao nosso redor, meio insensível pelas coisas espirituais que tem. Amados, eu não sei se você tem prestado atenção, mas como o Senhor tem dado sinais, é ou não é? E o que nós estamos fazendo com os sinais que o Senhor tem nos dado? Porque os sinais sempre apontam para algo que precisa ser arrumado, consertado, restaurado. Lembra a palavra do Senhor para a igreja de Éfeso? Veja da onde caiu e volta, se arrepende. E isso eu vejo que é maravilhoso, amados, porque o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de parar, se arrepender, voltar e consertar o que precisa ser consertado. Vocês já imaginam se ele não desse essa possibilidade para a gente? Bom, Débora. Paz do Senhor. Falei do Gu hoje. Muito. Ah, que legal. Então, eu fico pensando, como que nós temos trabalhado, amados, essas questões? Às vezes nós ficamos insensíveis com as coisas de Deus, inclusive nós estamos falando de dons. E dons, como a gente tem aprendido, é algo que Deus nos dá para abençoar o irmão. E uma experiência que eu queria dizer para vocês, né? Essa madrugada de sexta para sábado, eu estava orando assim, um friozinho, né? Fez esses dias de madrugada. Aí o Senhor falou algo no meu coração, que eu estava assim pedindo: Senhor, eu quero ouvir uma palavra, quero ouvir um renovo. Fala comigo, né? Eu quero ouvir. Usa algum dos teus filhos para falar. Aí Deus falou assim: você está aqui para falar, não para ouvir. Aí eu comecei a ir para cada um que o Senhor falava. Amados, que coisa tremenda é a gente profetizar. Sabe por quê? Eu comecei a profetizar, aí começaram a profetizar na minha vida. Mas eu precisei dar o passo. Nós precisamos dar os passos. Por quê? A gente precisa lembrar como que nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Nós temos sido chamados e desafiados a ser sal e luz em meio às trevas. Então, a gente precisa parar de falar: não, o mundo não tem solução, as coisas estão ruins, as coisas estão pior. Amados, o Senhor nos chamou para viver nesse caos. E nesse caos a gente mudar a história. Quantos aqui estão com o machado sem estar afiado? Vou fazer uma outra pergunta. Alguém já tentou trabalhar com um machado desafiado? Conseguiu cortar a madeira? E o que acontece com as mãos? Enche de bolha, né? Aí você pega, para e vai afiar o machado. Aí o que acontece? Tem um provérbio, eu estava até lendo para Daniela, que foi esse provérbio que Deus falou comigo na madrugada. Eu queria ler para você, numa versão interessante que eu tenho aqui. Provérbios 27, 17. Vocês se lembram? Que o ferro afia ferro e na angústia se faz o irmão. Mas aqui diz assim, ó: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra,
Assim, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Para de fazer caixinhas secretas que você esconde seus problemas. Nós somos uma família e Deus tem capacitado homens e mulheres aqui com dons. Reparte com o seu irmão aquilo que Deus tem te dado. Afia o machado do teu irmão. Afia. Deus quer te usar com graça, com sabedoria. Mas a gente precisa querer. A gente precisa entender e clamar. Amados, se você tem perdido a alegria no ler a palavra, no orar, no profetizar, clama a Deus, Senhor, restaura. Eu quero viver aquelas experiências que eu tive. Quantos aqui já tiveram experiências? Eu quero dizer para você, o Senhor quer te levar a ter experiências maiores. Maiores. Mas você precisa querer. Clamar como Asaf está nos ensinando. Clamar. E o clamor, sabe, amados, uma coisa interessante? Porque o clamor, quem clama é porque recorda das coisas que Deus pode fazer. Quem clama é que sabe que o Senhor protege e guarda. Quem clama, como Asaf está nos ensinando aqui, é alguém que conhece a graça e o amor de Deus. E um ponto interessante que eu vejo na vida de Asaf, né? Como eu falei, quando Davi desafiou ele usou a sua vida com dedicação naquilo que o Senhor chamou. Mas tem um segundo ponto que eu queria destacar. E algo que eu creio que nós precisamos restaurar. É o clamor de quem conhece a Deus. Porque não adianta a gente esperar atitudes de pessoas que não conhecem a Deus. Não sabem quem é o Senhor. Como eu brinco às vezes com vocês, né? Às vezes é mais fácil a gente andar na bolsa ou no bolso, né? Com a cibalena. Alguém fala que está com dor de cabeça, dá a cibalena para a pessoa, né? E se a gente ousar não dar a cibalena e falar, posso orar por você? Porque eu creio que Deus cura. Amém? Amém. Ou não? Deus cura um câncer e também cura uma dor de cabeça. Deus faz milagres. Deus faz o impossível acontecer. Você precisa crer. Você precisa conhecer quem é o autor e o consumador da nossa fé. É o Senhor. E o interessante que se a gente pegar alguns exemplos aqui ainda no que Asaf nos dá, né? Sempre quando ele se refere ao Senhor, ele usa 3 nomes de Deus aqui. Vocês perceberam ou não? Sempre que ele repete, nessa estrofe que ele repete, ele fala Senhor, Deus dos exércitos. São 3 nomes de Deus aqui. Yahvé, que é impronunciável, né? E a gente aportuguesa, né, por Javé, né? Jeová. Mas a palavra é Yahvé. Elohim, Deus. Yahvé, Senhor. Elohim, Deus. E Saboquá, Deus dos exércitos. Asaf conhecia o Senhor. Asaf tinha intimidade com o Senhor. Aí eu fico pensativo. Como nós temos orado ao Senhor? Porque quando a gente ora para alguém que a gente conhece e sabe que Ele pode fazer... Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Você tem uma enfermidade e aí você procura o médico mais pangaré que tem para ir ver sua enfermidade? Não, especialista. De preferência, o melhor. Quem é o Yahvé? O médico dos médicos. Quem é? A gente procura ele? Não estou dizendo aqui, fazendo apologia, que não é para procurar o médico.
Mas, amados, o quanto nós temos conhecido o Senhor. O quanto a gente acredita que Ele faz, que Ele pode mudar a nossa sorte, transformar o nosso coração. Quantos? Asaf está nos ensinando aqui, amados, que quando a gente clama, sabendo quem é o Senhor, pode ser que a gente não veja as coisas acontecer, mas a nossa oração move os céus. A nossa oração move os céus. E Deus entra em nosso favor. E interessante que vocês percebem aqui a sequência que ele usa ou não? Ele poderia usar outra sequência, mas ele usa Senhor, Deus e Deus dos exércitos. Então quer dizer, ele fala, Senhor, eu preciso de toda a tua atenção. A minha causa precisa de toda a tua atenção. Isso é um clamor. E nesse salmo, Asaf está nos revelando que nós temos um coração humano, questionador, que às vezes questiona a fé, porque não vê as coisas acontecer. O Senhor sabe, pois Ele nos fez. Amados, para de pensar que você nasceu do nada. Você foi uma obra-prima nas mãos do Criador. Ele pensou a cor dos seus olhos, a sua expressão. Ele pensou, ele sabe o que está fora da normalidade. Não tem pessoa que conheça mais nós do que o Senhor, mas a minha pergunta é o quanto nós conhecemos a Ele. Porque Ele é alguém que quer que nós o conheçamos. E é isso que Asaf está falando. Asaf está nos ensinando a depender do Senhor, ainda que tudo esteja dizendo ao contrário. Eu queria que essa noite a gente pudesse, amados, ter essa convicção, como nós precisamos ter a nossa fé renovada, restaurada. Eu sei, Chico, mas as coisas estão cada vez pior. Amados, o Senhor Jesus falou que no finais dos tempos as coisas iam ficar mais difíceis. Mas tende bom ânimo. Aonde está o bom ânimo? As palavras de Asaf, ele está nos convidando a confiar não na justiça do homem, mas na justiça de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E Ele tem a graça para nos fazer continuar com o coração inabalável. Mas a gente precisa confiar e conhecer o Senhor, buscar a conhecê-lo, porque o Senhor está perto de um coração que o ama e o reconhece em todos os seus caminhos. Amém, queridos? E o terceiro clamor, e eu penso que esse é o que eu queria te desafiar essa noite. Como nós precisamos clamar por restauração. O livro do profeta Zacarias, ele fala algo muito interessante acerca de restauração. E quando Zacarias fala de restauração, e eu vejo que no salmo aqui, Asaf pega o mesmo caminho para o coração desses homens. A restauração não era apenas uma promessa, mas uma realidade. Zacarias 8,3 diz assim: assim diz o Senhor, estou voltando para Sião. Deus volta para nos encontrar. Restaurar significa que precisa ser consertado o que se rompeu. Eu não sei como está o nosso tempo de dedicação ao Senhor, nosso tempo de oração. Será que a gente tem feito isso no automático? Será que a gente tem aquela coisa, não, eu preciso ler a Bíblia num ano, mas você está lendo essa Bíblia num ano no automático? Ler por ler? Porque ler palavras por ler, amados, então leia um livro. Isso aqui precisa ter consagração, porque Deus fala, isso é um livro vivo. Ele fala, Ele sara, Ele transforma. Nós não podemos ler mecanicamente.
Mas a gente precisa, antes de tudo, Espírito Santo, se revela. Esse é um livro de revelação. Restaurar significa reparar o que está rompido na nossa vida. Aquilo que precisa ser consertado. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Será que são sonhos? Será que são projetos? Será que é uma vida de comunhão? Vida de oração? O que precisa ser restaurado? Sabe uma coisa, eu tenho desafiado os obreiros, né? E tenho dito para eles assim, nós precisamos, no grupo caseiro, não pensar só na mesa da comida, mas entender que a mesa é a mesa da comunhão. E na mesa tem oração, tem palavra. Talvez tenha um dia que vocês cheguem no grupo e vai ser jejum, vai ser choro, vai ser busca ao Senhor. Uma vigília. Eu me lembro, nós estávamos, os pastores uma vez em vigília lá em Valinhos, e alguém passou de carro, assim, viu os carros lá. Ô, tá tendo churrasco aí? Falou, não, tá tendo jejuada. Vem cá, dobrar o joelho e jejuar comigo. Quanto tempo nós temos dedicado a isso? Agora para um pouco. Será que a gente não precisa de nada disso? Ou nós precisamos ser restaurados? Deus quer restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Deus quer colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Deus quer colocar em pé você que tem se sentido prostrado. Deus quer fazer você ver que Ele é muito maior do que as tempestades que você possa achar que está enfrentando. As dificuldades que você possa estar enfrentando. Deus quer mostrar para você que Ele é maior. Para isso nós precisamos conhecê-lo e saber que Ele pode. Deus quer fazer a gente entender que Ele quer nos fazer passar por cima das dificuldades. Não desviar das dificuldades, mas enfrentar as dificuldades. Posso vencer uma topa e saltar as muralhas. Aleluia. Em nome de Yahvé, eu posso vencer as muralhas. Vencer as tropas e saltar as muralhas. Em nome de Yahvé. É um cântico isso. Mas é um salmo. Salmo de Asaf. Posso vencer uma tropa e saltar as muralhas. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode. Você percebe? Não é desviar. Deus não cria desvios. Deus faz a gente enfrentar. Nós precisamos crer nisso. O Senhor quer. É algo interessante, amados, que me veio à mente pensando nisso, acerca de restaurar, né? O Senhor Jesus entra num lugar onde tinha muitas necessidades. Muitas. Mas Ele vê uma pessoa. E Ele chega para essa pessoa e faz uma pergunta. Vocês se lembram? Você quer ser curado? E a segunda fala de Jesus: levanta, pega a sua cama e vá para casa. Jesus não lhe disse somente vai para casa. Ele falou: levanta, pega a sua cama e vai para casa. Aí eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. O que tem te feito ficar prostrado? Deus quer te libertar essa noite. Porque o Senhor não nos chamou para vivermos prostrados, mas o Senhor nos chamou para andarmos, sermos sal, sermos luz, profetizar, ganhar vidas para o reino, com o nosso testemunho. E eu queria insistir. O que você está carregando
que está sendo pesado para você. Deus quer te aliviar essa noite. Amém. Deus quer te aliviar. Pode ser uma ferida que está oprimindo sua alma, palavras que foram lançadas e que te oprimem. Pode ser uma desilusão no trabalho, financeira, amorosa. Deus sabe. Mas pode ser também um fracasso. E algo, amados, que Deus tem falado muito comigo, é que nós precisamos entender que muitas vezes o fracasso é uma oportunidade da gente voltar e fazer melhor. Por isso o meu clamor, e eu queria convidar para você, para ser o seu clamor também: Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Cada um aqui sabe o que precisa ser restaurado. E o meu clamor é para que o Senhor te dê luz, para você ter graça e pedir: Senhor, restaura. Eu não quero continuar. Senhor, traz o seu governo sobre minha vida. Restaura a minha vida de oração. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. Amados, deixa eu dizer uma coisa interessante para você. Se há um poder na terra que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, não é a sua conta bancária, não é o seu trabalho, não é a sua segurança ou sua casa bem cuidada, mas é o Espírito Santo que está em você. Ele é o poder de Deus. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo está ali. Às vezes, represado, trancado. E a gente acaba dando mais ênfase para Satanás, para as dificuldades, para as enfermidades. E o Espírito Santo está ali, esperando a gente clamar: socorra-me, me ajuda, me socorre. Por isso eu queria que essa pudesse ser a nossa oração. Restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Amados, lembra do texto aqui. Às vezes, quando ele fala da vinha, que as cercas foram derrubadas, às vezes tem algumas coisas na nossa vida que precisam voltar a ter cercas. Às vezes tem algumas coisas na nossa vida que precisa voltar a ter limites. Às vezes tem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos parar e falar: Senhor, eu não quero mais fazer isso. De hoje em diante eu quero mudar, me ajuda. Restaura-me. Eu creio que cada um de vocês experimentaram esse primeiro amor. Experimentaram o que é aquela coisa maravilhosa de ter a presença do Senhor. E algo eu quero dizer para você: a presença do Senhor está em nós, não está fora de nós. Ele quer habitar conosco. Ele quer estar em nós, operando maravilhas, fazendo cada um de nós uma bênção na vida do outro. Mas para isso a gente precisa crer. Amém. A gente precisa acreditar. Amém, queridos? Estamos juntos? Amém. E eu queria concluir. A vida de Asaf e os seus salmos nos lembram que mesmo em tempos de dúvida, aqui é algo que eu queria dizer para você interessante. O Espírito Santo quer responder às suas dúvidas. Você já ousou pedir para o Espírito Santo te responder? Eu queria dizer para você: o Espírito Santo quer responder suas dúvidas. Peça a Ele. Ele fala. Ele fala através de sonhos, de visões, ou audivelmente, ou algum irmão ele usa para te falar. Mas você precisa pedir. Coloca suas dúvidas diante do Senhor. O Senhor não nos chamou para nós vivermos paralisados, prostrados ou impossibilitados, mas o Senhor nos chamou para sermos homens e mulheres tementes a eles, cheios de graça, de unção. Eu gosto muito daquela frase que Tiago fala: está faltando sabedoria? Peça a Deus, Deus te dá.
Esse que precisa ser o nosso coração. Está faltando algo? Amados, eu quero dizer para você essa noite, está faltando algo para você? Peça ao Senhor, Ele quer dar. Ele quer distribuir. E o salmista termina esse salmo repetindo a mesma frase. Verso 19. Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos. Você sabe o que é pedir para resplandecer o rosto do Senhor sobre nós? Pensa bem. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Olha para mim, Senhor. Peleja as minhas batalhas. Cumpre em mim o teu querer, o teu agir, o teu pensar. Eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos. Amém? Fecha os teus olhos. Eu não sei como você pode entender isso, mas eu queria dizer para você, Deus quer restaurar essa noite o que precisa ser restaurado na nossa vida. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu não sei se você prefere ficar em pé, se você prefere ajoelhar. Eu não vou chamar você para vir aqui porque eu também quero, eu também preciso desse restauro. Mas eu quero convidar você, amados, como eu li ali em Provérbios 27, 17, a gente precisa sermos sinceros na nossa oração, na nossa petição. O Senhor nos fez famílias, porque o Senhor não quer nenhum solitário. Porque a palavra diz que o Senhor fez o solitário habitar em família. Amém? Vamos orar? Coloca diante do Senhor aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser fortalecido. Deus quer fazer. Amém, amados? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com o coração rendido a Ti, Senhor. O Senhor conhece cada um aqui e eu me alegro porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos conhece pelo nome. Não tem nenhum nome que a Ti não seja conhecido. Por isso eu quero pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita cada coração aqui, Senhor. Visita o meu coração, Senhor. O Senhor sabe aquilo que eu tenho clamado por restauração na minha vida. Mas eu peço a Ti, visita os meus irmãos também, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Senhor, nós queremos clamar como Asaf clamou, porque Asaf viu, o Senhor tinha dado dons a ele, e dons que precisavam ser restaurados. Ele não era para simplesmente chegar e ser um adorador ali no templo, sem ter situações em sua vida restauradas. Mas ele teve a ousadia, a coragem de falar: Senhor, restaura. Senhor, restaura as cercas que precisam ser restauradas. Restaura, Senhor, os limites em nós que precisam ser restaurados. Senhor, eu não quero mais desferir uma palavra para ofender alguém. Põe limites em minha boca. Senhor, põe limites em meus pensamentos. Eu não quero mais ter aqueles pensamentos que não agradam ao Senhor. Senhor, coloca limites. Limites que às vezes precisam ser restaurados. Nós clamamos a Ti esta noite, ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença. Senhor, nós rogamos a Ti com humildade, com simplicidade. Restaura, Senhor, restaura a nossa fé. Restaura, Senhor, a minha generosidade. Restaura, Senhor, a minha dedicação. Eu quero ser zeloso naquilo que o Senhor tem sido fiel a mim. Restaura a minha dedicação no dízimo, Senhor. Restaura, Senhor, a minha dedicação naquilo que é para fazer para Ti, Senhor.
o zelo. Como meu Pai, eu quero falar como Paulo falava, o zelo pela tua casa me consome. Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado em nossas vidas, Pai. Não permita que o inimigo venha roubar. Ah, Pai, Deus dos exércitos, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, restaura aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Amém? Não deixe de clamar ao Senhor para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Amém? Glória a Deus. Grupo de louvor.